Com a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos, então, é de se esperar que a relação do governo americano com diversos países ao redor do mundo e principalmente das Américas pode mudar ou para melhor ou para pior devido às diferenças ideológicas e políticas. Entretanto, quando nós falamos das Américas, países como Venezuela, Colômbia, Cuba e até mesmo a gente aqui no Brasil, todos esses são países que, por estarem com governos de esquerda em vigência, geralmente isso leva a posicionamentos críticos ou distantes das políticas americanas, especialmente sob lideranças republicanas como a de Trump, sem contar que a maioria desses países acusam frequentemente os Estados Unidos de interferência e imperialismo na região. E por conta disso, esses países podem enfrentar certa dificuldade para lidar com o novo governo Trump, que promete ser um rolo compressor em seu novo mandato, com uma política externa mais forte e acentuada do que foi em seu primeiro mandato. Só que nesse estágio, como de fato pode ser a relação de Trump com esses principais países que atualmente possuem governos de esquerda na América do Sul? Quando nós falamos da Venezuela, por exemplo, como você já sabe, a relação dos americanos com Maduro não é muito boa. Independente de quem esteja no poder na América, os Estados Unidos sempre foram críticos ferrenhos de Maduro, alegando que o seu governo é composto por uma ditadura. E por conta disso, ao longo dos anos, os americanos vêm utilizando sanções pesadas contra o regime Maduro, além de vir apoiando a oposição, reconhecendo inclusive Edmundo González como presidente vitorioso das últimas eleições. Só que, segundo análises de especialistas, é de se esperar que nesse próximo governo Trump a atenção e a pressão sobre o regime de Maduro irá aumentar ainda mais, ao mesmo tempo em que a intensidade das sanções serão ainda mais pesadas, principalmente sobre a principal fonte de renda da Venezuela, que é o petróleo. Sem contar que Trump ainda pode aplicar sanções a outros setores-chave, como o da mineração e exportação de ouro, além de buscar pressionar aliados da Venezuela, como China e Rússia, a limitar seu apoio a Maduro. Só que, indo mais além, caso Maduro realmente não saia do poder diplomaticamente, algo que após a sua posse ele já demonstrou que não sairá, sem nem ao menos apresentar as atas eleitorais que comprovem a sua vitória de forma legal. Então, além do aprimoramento dessas sanções que nós citamos anteriormente, é de se esperar ainda que Trump organize bloqueios adicionais de acesso ao sistema financeiro global, tornando transações internacionais do regime Maduro quase que impossíveis de serem feitas. Sem contar que o apoio militar à Guiana, que é um dos alvos de Maduro, provavelmente irá aumentar, o que diminui ainda mais as chances de Maduro conseguir anexar Essequibo com sucesso. E muito pelo contrário, essa área pode se tornar um pesadelo para Maduro, caso Trump decida criar bases militares americanas permanentes ou até mesmo aumentar a frequência de bases temporárias nessa região. Dito que isso é algo que pode deixar o regime de Maduro com um constante medo de uma possível interferência militar sobre o seu regime. Então, no geral, por conta desses e outros fatores com a volta de Trump, é de se esperar que a situação de Maduro fique mais difícil nos próximos anos. Já quando nós falamos da Colômbia, que teve a vitória de um presidente de esquerda na última eleição, que é o Petro, a relação dele com Trump, segundo análises de especialistas, também tende a ser marcada por tensões e divergências devido a diferenças ideológicas e políticas. Dito que quando nós falamos das posições de cada líder, Petro é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia com uma agenda progressista voltada para a redistribuição de renda, reforma agrária e ambientalismo. Já Trump, por outro lado, é conservador e frequentemente se opõe a políticas que considera socialistas. E por conta dessas divergências, Petro vem criticando com frequência as políticas externas e até mesmo interna dos americanos, especialmente em relação à guerra contra as drogas e ao intervencionismo na região, posições que são contrárias ao tradicional alinhamento colombiano com Washington. Sem contar que Petro também vem buscando fortalecer laços com outros líderes de esquerda na região, ao mesmo tempo em que não se opõe contra o regime de Maduro, por exemplo, que é um dos principais alvos de tensões da América do Sul no momento atual, por conta das eleições venezuelanas que estão sendo questionadas. E nesse estágio, Trump pode tentar isolar a Colômbia caso Petro se alinhe ou preste solidariedade a países como a Venezuela de Maduro ou até mesmo a Cuba, países que são adversários tradicionais dos americanos. Só que indo mais além, Petro pode também se aproximar mais da China e da Rússia e até mesmo de outros países orientais, se afastando dessa forma do Ocidente, algo que pode incomodar Trump, dito que a Colômbia é historicamente um dos maiores receptores de ajuda americana na região.
especialmente em segurança e desenvolvimento. E caso essa relação mude, então isso pode causar desconfortos entre os presidentes. Então, no resumo, caso a Colômbia se distancie dos americanos, então Trump poderá usar uma postura mais dura contra Petro, associando-o a regimes de esquerda que critica, como o de Nicolás Maduro, enquanto Petro, por sua vez, pode optar por usar uma narrativa anti-imperialista comum entre líderes de esquerda na América Latina para se posicionar internamente. Mas agora, quando nós falamos do Brasil, como você já sabe, a relação entre Trump e Lula geralmente não são das melhores. E o presidente Lula é um crítico de Trump da mesma maneira que Trump também é um crítico de Lula. E nos últimos meses, Lula vem se aproximando mais dos BRICS e dos países orientais, se afastando dessa forma dos Estados Unidos e dos países ocidentais. E esse movimento do governo Lula estava acontecendo mesmo com o Biden comandando a América. Biden, que, como você já sabe, é do mesmo campo ideológico do Lula, ou seja, ele também é de esquerda. Só que mesmo assim, os dois governos ainda estavam afastados. E com a chegada de Trump, é de se esperar que esse distanciamento com os americanos fique ainda mais evidente. E inclusive Lula vem estreitando cada vez mais os laços com a China, que inclusive esteve aqui no Brasil e trouxe a empresa BYD para operar em solo brasileiro. E essa aproximação de Lula com os BRICS e principalmente a China pode desagradar Trump, que tem a China como principal adversário geopolítico. Sem contar que durante seu primeiro mandato, Trump se mostrou indiferente às questões ambientais. E caso o Lula continue pressionando por uma maior participação americana no financiamento de iniciativas ambientais, é de se esperar que Trump possa rejeitar novamente essa colaboração, o que pode agravar a tensão diplomática entre os presidentes. Só que, segundo ministros de Relações Internacionais brasileiros, mesmo com as divergências entre os dois presidentes, ainda assim o Brasil e os Estados Unidos tendem a continuar os negócios bilaterais já existentes. Dito que há interesses econômicos entre os dois países, principalmente em áreas envolvendo o agronegócio e o setor de energia. Mas quando nós falamos de maneira mais clara sobre a área econômica, Lula defende políticas de redistribuição de renda e ampliação das exportações brasileiras, incluindo commodities agrícolas e minerais, setores fundamentais para a economia brasileira. Ele também busca fortalecer o Mercosul e diversificar as relações comerciais com outros blocos econômicos. Trump, por sua vez, adotou uma política protecionista, impondo barreiras comerciais e renegociando acordos que considerava desfavoráveis aos interesses dos Estados Unidos. Isso pode ter implicações diretas no comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, especialmente se Trump buscar pressionar o Brasil a adotar medidas que favoreçam a economia americana. Sem contar que com a volta de Trump em 2025, o Lula só terá mais um ano de mandato, dito que as novas eleições para presidente no Brasil estão marcadas para 2026 e todo o cenário geopolítico pode mudar caso o Lula não continue na presidência dessa data em diante. Mas o que você acha de tudo isso? Comente abaixo a sua opinião e aproveite e se inscreva no canal, porque aqui nós somos um veículo de mídia independente focado em trazer análises dos principais temas, para que dessa forma você se mantenha sempre informado e atualizado sobre tudo. E a única coisa que nós te pedimos em troca é o seu like e a sua inscrição. Então compartilha o vídeo e se inscreve no canal, porque em breve nós estaremos de